Sejam muito bem-vindos ao meu podcast, ao podcast Questão de Pele e Cabelos. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiana Dário, eu sou médica, sou mãe, sou praticante de yoga, adoro meditar, sou professora, sou aluna, eu falo que sou eterna aluna e estou aqui para trazer um pouquinho da minha história para você que não me conhece. Eu desde sempre fui apaixonada por ajudar. Eu sempre gostei de animais e ajudava os animais. Eu sonhava em ser médica veterinária, olha que coisa. Só que eu amava tanto os animais, eu tinha tanta dó dos animais que eu fui crescendo e fui entendendo que eu podia ajudar mais se eu ajudasse as pessoas. E por isso eu resolvi ser médica. Fiz a faculdade de medicina e durante a faculdade de medicina me apaixonei por dermatologia. A hora que eu olhei, eu tenho isso na minha vida. Tudo que eu olho, eu me apaixono, eu abraço e vou embora. E me apaixonei pela dermato. Era no 3º ano de medicina. Gente, eu fazia tudo dermato. Eu ia para ambulatório de dermato, eu estudava, eu ia para congresso, eu era estudante de medicina indo para congresso de dermato. Quando eu me formei, eu tinha até trabalho apresentado e publicado em dermatologia. Só que o meu caminho foi um pouquinho mais comprido. Eu tive que fazer 2 anos de clínica geral, o que eu acho incrível. Para quem é médico e está me assistindo e está se formando, eu acho que a clínica médica, a residência em clínica médica dá chão, dá base forte. Eu falo que a pirâmide, ela nunca deve estar invertida. A gente tem que começar pela base. Quanto mais base forte, mais solidez a gente tem. E eu acho que a clínica médica trouxe essa solidez. Eu falo que a gente perde medo do paciente, a gente pega segurança. Então eu sou muito grata aos 2 anos de clínica médica que eu fiz no hospital em São Paulo, no servidor municipal. Depois eu fui fazer dermatologia, que era a minha grande paixão, estudar pele, cabelo e unhas. E conto para vocês que para ser dermatologista não basta fazer todo esse caminho, tem que fazer uma prova, o título de especialista. Então, para você que busca um médico dermatologista, tem um negocinho depois do TRM chamado RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. Isso é que fala quem é especialista ou quem não é. Eu tenho com muito orgulho e quero trazer para vocês. Sou médica dermatologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Gente, anos se passaram. Eu já era médica formada, concursada em hospital escola. Por isso que eu falei, gente, eu comecei muito cedo a minha carreira como professora. Por isso que eu ajudei muita gente a se tornar dermatologista. Resolvi melhorar minha qualidade de vida depois que eu virei mãe. Eu morava em São Paulo. Falei, não, gente, nada como ir para perto da tua família nesse momento que você tem filho, porque realmente faz diferença. Então, voltei para Santos, que era a minha cidade natal, para criar a minha filha com mais qualidade de vida. Gente, amo São Paulo, super grata a essa cidade, mas faz diferença uma cidadezinha menor para você criar filho. E fui com meu marido para Santos para buscar mais qualidade de vida. E continuei minha vida assim. Um ano, mais precisamente 2015, eu estava assistindo um congresso no Rio de Janeiro, um congresso internacional, mas que foi no Rio de Janeiro, e assisti a aula de uma médica que eu fiquei encantada. Era uma jovem falando de cabelo de uma maneira que eu nunca tinha ouvido falar, gente, desculpa aí. Quem faz ao vivo é assim mesmo. Eu nunca tinha visto o cabelo para aquele ângulo, era um ângulo completamente diferente. Ela falava de tricologia médica. E a tricologia médica, ela é recente. Ela veio nesse formato atual em 2010. E no Brasil demorou um pouquinho mais para chegar. Então era 2015, eu olhando aquela menina nova, sabendo pra caramba cabelo de uma forma que eu não sabia. Eu falei, gente, o que ela tá falando? Eu preciso entender isso. E aí ela termina assim, a inscrição da pós-graduação já está aberta. Eu na hora, cliquei, me inscrevi, fui fazer primeira sessão, segunda avaliação. Eu chego na terceira fase lá da avaliação, era uma entrevista. Aí eu tô lá em São Paulo. Olha que coisa incrível, era no servidor municipal, onde eu fiz residência, onde eu fui concursada durante anos, eu era assistente lá, dava aula para os médicos, mas busquei qualidade de vida, larguei tudo e fui embora. Gente, eu sentada lá, só vendo aquela mulherada nova, bonita, saindo e se cumprimentando, eu falava, caraca, eu sou casada, já tenho filho, tenho uma clínica em Santos, estabelecida, o que eu tô fazendo aqui? E ela se cumprimentando, todo mundo se conhecia, eu lá, parada. Aí saiu uma pessoa mais madura, vamos colocar assim, que nem eu, mais ou menos junto comigo, ela sai da sala de entrevista, eu olho para ela e falo assim, você tá prestando? Ela falou, tô.
Aí eu falei pra ela assim, onde você mora? Ela falou, Belo Horizonte. Eu falei, ué, você vai mudar para São Paulo? Porque era uma pós de 3 vezes por semana, a gente tinha que estar lá toda quarta, quinta e sexta. Falei, você vai mudar para São Paulo para fazer? Porque era toda semana. Gente, foi um ano. A gente só teve 15 dias de férias naquele ano. Só para vocês entenderem o nível da coisa. Era super intenso. Ela olhou para mim e falou assim, não, eu vou vir e voltar toda semana. E você, de onde é? Eu falei, de Santos. Ela olhou para mim e falou assim, você tá pensando quanto vai ser fácil para você? Eu falei, olha, você não imagina como eu tô pensando quanto vai ser fácil para mim pegar um carro, subir a serra e vir aqui 3 vezes por semana. Gente, ela foi um turning point. Eu tava lá pensando, será que eu faço? E na hora, eu falei, não, tá tudo certo, vou encarar essa e encarei. Então foi um ano que eu realmente dei um stand-by na minha parte profissional, entre aspas, mas eu estava buscando a minha qualificação, buscando me tornar melhor, buscando entender o universo do cabelo de uma maneira completamente diferente. Gente, voltei a ser residente. Já com filho, voltei a ser residente. Foi uma experiência assim maravilhosa. Expandiu a minha cabeça para entender que o fio de cabelo, eu falo que é um quebra-cabeças, que é um CSI. Você consegue entender a saúde do teu paciente quando você tá com fio de cabelo na mão. É muito incrível. Eu fiquei enlouquecida com aquilo. E aí a vida vai trazendo. Eu era assistente do Hospital Escola em Santos, começo a montar um ambulatório de cabelos, o que foi uma luta, porque até provar que cabelo era importante, que doença de cabelo era importante, mas eu consegui fazer um ambulatório de cabelos no SUS. E aí as residentes começam a mandar cabelo para mim, e aí o ambulatório vai crescendo, a gente vai ajudando tanto no consultório quanto no serviço público e aprendendo e colocando. Aí o pessoal começa a marcar comigo naquela época para saber de shampoo, de condicionador, de alisamento. Jesus, isso não é ensinado na tricologia médica. A tricologia médica é medicina, é um médico dermatologista entendendo do fio de cabelo e entendendo que várias doenças impactam o cabelo. Eu falei, gente, eu preciso entender isso daí. Aí, obviamente, do jeito que eu sou, quem me conhece sabe, adoro estudar. Eu falo que tenho síndrome de abstinência se eu não estudar, eu preciso estudar. Terminei essa pós e emendei numa pós de 2 anos de tricologia cosmética nas faculdades Oswaldo Cruz. E aí, gente, foi incrível, porque não era uma pós-graduação médica, era uma pós-graduação focada em químico, farmacêutico, em pessoas que queriam se transformar em terapeutas capilares, em tricologistas cosméticos. E vai eu lá, médica, aprender sobre esse universo. Eu me divertia, era aula de química, aí você voltava a ver aquelas fórmulas, depois você ia para laboratório para formular o que você tinha aprendido no papel lá, na aula teórica, e aí fazia teste em mecha. Gente, eu inventei um monte de shampoo, eu me divertia, de tintura, coloração, e realmente abre a cabeça, você começa a entender um universo químico. E eu tive essa chance, eu tive essa oportunidade, foi incrível. Então assim, fora toda a formação que eu tinha, eu resolvi ficar mais 3 anos estudando cabelo e, paralelamente, conduzindo um ambulatório, comecei a ser convidada para dar aulas e realmente o cabelo veio para a minha vida. E aí eu vi o seguinte, preciso levar o cabelo para o consultório. E comecei a levar realmente. E tem coisa que você precisa... Eu comecei a entender que a terapia capilar era uma complementação bem importante da tricologia médica. E comecei realmente a fazer terapia capilar lá no consultório. Mas, gente, no começo o povo lavava o cabelo na pia, com água fria. A gente fazia as terapias e, puf, água fria. Depois eu falei, não, vamos melhorar. Eu comprei um lavador de plástico portátil, que de vez em quando soltava o caninho, não dava o consultório, a paciente não podia ver, corre com o balde, traz o balde. E assim foi. Mas agora, graças a Deus, há 4 anos eu consegui montar uma clínica de cabelos e pele. Pele eu sempre cuidei, mas cabelo eu quis trazer de uma maneira diferente, revolucionária e que fosse impactar muito a vida do paciente. E aí, o que acontece? Gente, eu trato de doença de cabelo. Eu trato de pessoas que têm alopecia areata, que ficam placas sem cabelo. Eu trato de doenças que são alopecia frontal fibrosante. A pessoa perde o cabelo. A alopecia foliculite decalvante. São placas sem cabelo no couro cabeludo. Essa mulher, esse homem, ele também quer se cuidar. Ele também quer pintar, ele também quer cortar, ele também quer fazer uma hidratação. Só que muitas vezes essa pessoa se sente constrangida quando ela vai num salão de beleza.
porque são todas pessoas juntas, o clima é outro. E existe um negócio chamado pré-conceito, que é o conceito antes de você entender o que está acontecendo. Então, eu não entendo, eu tenho pré-conceito. Se eu tenho o conceito, eu não vou ter um pré-conceito, eu tenho um conceito, né? Então, o pré-conceito é você não sabe e você não entende o que é aquilo. E pode olhar de uma maneira que constrange o portador da doença, o portador da alopecia ou alopécia, tá, gente? Isso é uma pergunta que eu escuto muito. É alopecia ou alopécia? Tanto faz, tá? Alopecia ou alopécia é queda de cabelo. Então, a gente está tratando de queda de cabelo, seja ela cicatricial ou seja ela não cicatricial. Tanto faz a forma que você fala, a pessoa está perdendo o cabelo e está sofrendo. E se é uma alopecia mais grave, ela está sofrendo muito. Então, isso eu achei muito importante, criar um espaço para acolher esta pessoa que tem doença e não se sente confortável sendo exposta ao olhar das outras pessoas. Então, realmente, eu criei um salão de beleza dentro do meu consultório. A gente tem tintura, a gente tem o alisamento permitido pela Anvisa, a gente tem tratamento de reestruturação capilar. Eu, para falar a verdade, eu faço tudo lá. Primeiro que eu confio na profissional que está comigo, eu sei o quanto ela entrega, o quanto ela sabe. E segundo que eu sei o material que está lá na parede. E, gente, é fácil para mim me arrumar, me cuidar, pintar o cabelo, cortar o cabelo, fazer todos os tratamentos. Mas assim, essas pacientes que estão com essa dor, elas têm esse espaço, elas têm esse lugar para se cuidar. Foi essa a intenção que eu tive quando eu montei a clínica que eu tenho atualmente. E assim, realmente abraça muita gente. Outra coisa que eu queria que quem está aqui querendo me conhecer um pouquinho mais entenda, eu entendi a dor do próximo, né? O meu paciente é um paciente que sofre, que tem uma dor emocional, o cabelo dói. A perda de cabelo, ela dói na alma, ela dói no coração. Então tem consulta minha que eu falo, é dermatoterapia. E aí outra busca que fez sentido para mim foi o coaching. Eu sei que o coaching está banalizado, muita gente acha que, todo mundo é coaching. Calma, gente. É uma ferramenta de ajuda ao próximo e de autoajuda, de autoconhecimento. É baseado em programação neurolinguística. Eu gostei, fez sentido para mim e eu busquei essa formação. Eu fiz várias formações no IBC e sou Master Coach atualmente. E eu sei o quanto essas ferramentas me ajudam a impactar a vida de quem está me procurando com esta dor provocada pela queda de cabelo. Então eu falo, quem cuida de cabelo tem que gostar de gente. Quem faz medicina tem que gostar de gente, mas assim, o cabelo você tem que gostar de escutar. Porque muitas vezes a pessoa tem a oportunidade de falar a dor dela para alguém que está escutando de coração aberto, vale mais que tudo. Óbvio que a gente vai dar o tratamento mais adequado para aquele ser humano que está na tua frente, mas tem momentos que não tem tratamento, que é cicatricial, que é uma cicatriz, que a pessoa não vai conseguir recuperar o cabelo naquele lugar, mas que a gente vai estacionar um processo que seria contínuo, que já é uma grande vitória. Mas a pessoa ser escutada na alma, na essência, faz muita diferença. Gente, eu queria contar um pouquinho dessa história para vocês entenderem o que é uma consulta de dermatoterapia. Então, eu tento trazer toda essa minha história para quem decide me permitir cuidar. Então, assim, eu tô aqui para cuidar, né? Eu tô no mundo para cuidar. E eu sempre termino meus vídeos falando, cuide-se porque você merece. Porque eu sinto que o merecimento é uma dor muito forte das pessoas, principalmente das mulheres. Então, cuide-se porque você merece. É um recado que eu tenho para dar pro teu coração. Que você merece. Você merece ser respeitada, se respeitar e se cuidar. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais de mim e espero vocês nos meus podcasts, porque vai ter muita coisa boa, onde a gente vai passear pelas questões de pele e de cabelo. Me segue em tudo quanto é mídia social, que eu já nem sei mais quantas mídias eu tenho que entrar em tudo, eu entro em tudo. Então me segue e vem comigo nessa jornada que eu tenho certeza que vai ser linda. Até a próxima!